Sim, bora para mais um vídeo para falarmos das Escrituras Sagradas e hoje o tema é Judas 9. Quem é o Arcanjo Miguel de Judas 9? Existiu um debate, existiu uma guerra entre o inimigo e o Arcanjo Miguel? Tudo isso agora aqui em nosso canal. Quero desejar boas-vindas a todos os meus novos amigos, os novos inscritos aqui no meu canal. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês sejam abençoados pelos conteúdos que nós estamos publicando aqui. Numa série de vídeos falando sobre o Arcanjo Miguel, eu trabalhei algumas questões sobre Daniel, capítulo 10, versículo de número 13, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16, e nesta feita eu pretendo trabalhar Judas 9, Judas 1:9, como você achar por bem. A ideia aqui é trabalhar os contextos para nós sabermos qual era a intenção de Judas em escrever sobre essa questão e algumas citações que ele faz. Vou indicar alguns livros para vocês, algumas obras para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. O texto de Judas, capítulo, o Judas 1 aqui, não é o capítulo, é Judas 1:9, ele diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse texto é mais um daqueles textos que trabalham a ideia de que existe um arcanjo Miguel. É interessante que essa expressão arcanjo Miguel só ocorre na Bíblia 2 vezes, tá? A expressão Miguel, ela ocorre sozinha mais vezes, mas a expressão arcanjo Miguel só é mencionada em Judas 9, ou Judas 1:9, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16. No Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, ou ainda na Bíblia hebraica, a expressão é utilizada como Miguel apenas. Esse arcanjo Miguel é Jesus? Essa fala do arcanjo Miguel indica que Miguel repreendeu Satanás? Houve um embate entre eles, porrada, pancadaria, eles saíram na mão, ou foi um embate filosófico? A primeira questão que nós devemos analisar aqui é o contexto em que esse texto foi escrito, inserido. Essa comunidade de Judas aqui é irmão de Tiago, e é bem provável que seja Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então é bem provável, dentro do academicismo, existe uma concordância entre os acadêmicos de que esse Judas é irmão do Senhor Jesus, irmão de Tiago. Esse Judas, ele tem o propósito de alertar a igreja, e pelo verso 3, é bem provável que ele conheça essa comunidade pessoalmente, demonstra ali, da forma mais estrita do texto, que ele está um pouco nervoso pelo que ele escreve, não é? Segundo a psicologia, existem 3 formas de conhecermos uma pessoa: por sua fala, pelo que ele escreve e por suas atitudes. Então ele demonstra aqui de forma psicológica estar nervoso e preocupado com aquela igreja, com aqueles cristãos que estavam ali. Judas, ele trabalha alguns temas importantes, e esses temas já tinham sido trabalhados pelo Senhor Jesus, por Pedro, por Paulo, e agora ele bate nessa tecla de novo, porque essa oposição continua crescendo no meio deles e assolando a igreja, levando risco e perigo para aquela comunidade de cristãos que se encontravam ali. A primeira questão que é importante nós trabalharmos é que nesse período nós tínhamos algumas escolas dali entre o judaísmo. O judaísmo já existia, chamado de uma ramificação judaica.
O judaísmo já era ramificado, então nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes e mais uma gama imensa da ramificação judaica. Então toma cuidado quando você fala assim, dentro do judaísmo, ou o judaísmo diz, o judeu é assim, o judeu é assado, porque a ramificação hoje é ainda maior. Daqui a pouco eu vou indicar pelo menos 3 obras para que você possa conhecer um pouco desse contexto, e aí nós vamos chamar de Yahadut Rabbanit, ou judaísmo rabínico. Nesse período, nós tínhamos então pelo menos 2 escolas, tá? Então eu tenho Beit Hillel, tá? Que é a escola de Hillel, alguns vão falar Hillel, né? Uma lamed tem som de lápis, Beit Hillel, e a Beit Shammai. Beit Shammai são 2 escolas, a Beit Hillel, que era a escola dos fariseus, e a Beit Shammai, que era a escola dos saduceus. Atos capítulo de número 23, verso de número 8, vai mostrar um pouco do que era cada escola, do que cada escola acreditava. Além de você poder encontrar um pouco desse conteúdo no Pirkei Avot, que é os escritos dos pais, ali você tem algum relato, e também no Talmud, você pode encontrar bastante coisa sobre isso. Atos 23, 8 vai dizer o seguinte, que os saduceus, eles não acreditavam em anjos, nem na ressurreição, nem em espíritos, tá? Então Paulo, ele tem dificuldade porque ele pregava sobre isso, e os saduceus não acreditavam em anjos, nem na ressurreição, nem em espírito. Só que esse caso é antecedente a Paulo, porque Jesus também encontrou vários problemas com relação a isso. Jesus pregava sobre a ressurreição, e aí fica nítido Marcos 12, 18 e Mateus 22, 23. E esses saduceus, eles ficavam bravos com Jesus porque eles não acreditavam nessa questão. Jesus também vai pregar sobre a ressurreição, e o registro é João capítulo 11, verso de número 25, ele encontra problemas, por isso que as pessoas torciam o pescoço, o nariz, a boca com Jesus, e não acreditavam muito na palavra que ele pregava por conta dessa questão. Pedro vai encontrar o mesmo problema, porque ele era discípulo de Jesus, e uma das mensagens mais centralizadas no ministério de João Batista, no ministério de Jesus, no ministério de Pedro, no ministério dos apóstolos, no ministério de Paulo e, consequentemente, no ministério de Judas, era a pregação da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, bem como a cruz do Calvário, o arrependimento e muitas coisas mais. É claro que hoje a gente não vê mais esse conteúdo nas igrejas e nem nos altares. Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 31, muitos saduceus estavam bravos com Pedro porque Pedro estava pregando essa ideia da ressurreição. Em Atos capítulo 4, verso de número 2, Pedro continua pregando sobre essa ideia, e Atos 4, 33 deixa isso bem claro. Paulo vai pregar a mesma coisa, ele entende essa ideia da mensagem petrina, da mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vai pregar sobre a ressurreição, sobre a morte, ainda em Atos capítulo 17, verso 32, e os mesmos saduceus que ali estavam e não acreditavam sobre a questão da ressurreição, lá em Atos capítulo 20, verso de número 5, acontece a mesma coisa, e aí eles ainda dizem o seguinte: não, sobre isso nós vamos ouvir você numa outra feita. Judas, quando vai escrever sobre essa questão, para você entender o contexto ali, a igreja estava sendo perseguida, muitos saduceus estavam perseguindo a igreja, porque o conteúdo que se pregava era um conteúdo pregava-se sobre anjos, pregava sobre morte, pregava sobre ressurreição, porque quando o nascimento de Jesus, os anjos descem do céu e prestam adoração ali, tem um cântico inclusive ali naquela questão. Lá em Atos capítulo de número 12, quando Pedro é preso, tem a questão do anjo que desce. Lá na questão de Paulo e Silas na prisão, tem a questão do terremoto e a questão do anjo. Quando as mulheres chegam ali
no sepulcro de Jesus aparecem os anjos. Então essa pregação dos anjos, a vivência dos anjos, essa mensagem mais espiritual era comum no meio deles, só que tinha uma classe de saduceus que não acreditavam nisso. Hoje também não é diferente. Tem muitos que se dizem cristãos, não acreditam nos dons espirituais, não acreditam nas línguas estranhas, não acreditam em seres celestiais. Eles estão em pé de igualdade com essa linha que desacreditava disso. E isso era um medo para a igreja, isso trazia um susto, isso trazia um perigo grande para a vida espiritual da igreja, e Judas escreve combatendo isso. Então, em que contexto Judas vai escrever aos irmãos, aqueles crentes daquela igreja, para eles tomarem cuidado e abrir os olhos com relação a essas pessoas? Antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no meu canal, acionar o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Eu quero indicar para você uma obra do judaísmo de Dan Kosher-Vok, tá? Essa obra você vai aprender muita coisa também sobre esse período que eu estou dizendo, saduceus, fariseus, essênios, zelotes, Hillel e Shammai. Também quero indicar para você de David Jean Goldberg e John D. Reiner, Os Judeus e o Judaísmo, tá bom? Quero indicar essa obra aqui para você entender um pouco sobre esse processo, essa questão. E, enfim, também citar para você aqui da editora Scala Os Essênios e os Manuscritos do Mar Morto, de Fernando Moretti, essa obra para que você também conheça um pouco sobre essas ramificações judaicas que rolavam por aí. Quando nós vamos analisar Judas 1:9, Judas ele vai fazer a citação de 2 livros apócrifos. Ele cita o livro de Enoque em 1:14, e ele cita o testamento de Moisés, a ascensão de Moisés ou assunção de Moisés em Judas 1:9, que é esse contexto que ele traz do embate filosófico, um embate, uma discussão ali, como acontece nos dias de hoje, as pessoas debaterem os temas com Satanás. E aí ele vai trabalhar essa questão. Por quê? Qual o motivo dessa discussão? Qual o motivo desse debate? Moisés morre e com essa morte, Satanás tem interesse no corpo de Moisés. Por que que Satanás tem interesse no corpo de Moisés? Eu quero citar uma obra para vocês, Os Apócrifos e Pseudepígrafos do Antigo Testamento, em 2 volumes, da Oxford and Clarendon, em 1913, tá? Pelo Dr. Henry Charles. Ele vai estudar no Belfast Academy, no Queen's College, no Trinity College, e o Trinity College é o colégio mais antigo da Irlanda, fundado em 1592 pela Rainha Elizabeth. E lá ele recebe o seu doutorado, já é um dos especialistas mais notáveis da sua época em doutrina e cultura judaica, em literatura apócrifa. Então ele passa nesse período, já depois dessa publicação, a lecionar o grego e trabalha muitas publicações ali em inglês. Essa obra, que é muito importante, que eu cito aqui para vocês, o seu título original em inglês, ele vai dizer o seguinte, fazendo alusão à assunção, ou ascensão, ou testamento de Moisés, que o interesse de Satanás pelo corpo de Moisés é o seguinte. Claro que o Satanás é mentiroso, o inimigo, ele é o pai da mentira, né? Então, o diálogo que ele tem ali com o arcanjo Miguel é o seguinte: Moisés não pode ser sepultado. Por que Moisés não pode ser sepultado? Não, Moisés não pode ser sepultado porque ele cometeu um assassinato. Moisés cometeu um assassinato, ele pode ser sepultado? Não, isso provavelmente seja uma mentira de Satanás, esse argumento furado. Por quê?
Porque existe um embate. O arcanjo Miguel insiste com ele. Ele fala assim, olha, o arcanjo Miguel agora, você não pode ter o poder sobre essa esfera aqui, porque essa esfera ainda está no poder do Senhor. O Senhor Todo-Poderoso tem o poder dessa esfera e você não pode ficar com o corpo de Moisés. Moisés, claro, foi muito poderoso entre os hebreus. Deus falava com ele face a face. Deus revelou o nome próprio a Moisés, deu poderes extraordinários para Moisés. E se o diabo, Satanás, tem o poder e o acesso ao corpo de Moisés, com certeza o diabo ia aprontar poucas e boas com ele. Quando o diabo, Satanás, insiste ali com o arcanjo Miguel vai e diz o seguinte: o Senhor te repreenda. E aqui que está a questão. Foi o arcanjo Miguel que repreendeu Satanás ou o arcanjo Miguel disse que o Senhor repreenda Satanás? Essa é a questão que resolve o problema, e aí nós vamos trabalhar essa questão linguística aqui. No texto, se esse contexto acontece nesse período, claro, de Moisés com a sua morte, então o inimigo, além de estar interessado no corpo de Moisés, em que idioma eles dialogaram? Na língua dos céus? Como, se alguém ouviu isso, se esse diálogo aconteceu em hebraico, então nós temos o seguinte: Ra Yehová Ruha Atá. Ra Yehová Ruha Atá. O que é isso aqui? Isso é o seguinte: o Senhor repreenda você. Ra Ruha Yehová Atá. Ra Yehová Ruha Atá. O Senhor repreenda você. Quem disse isso? O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel não repreendeu Satanás. Se fosse o arcanjo Miguel que tivesse repreendido Satanás, nós teríamos a seguinte questão, a seguinte expressão. Ani ruhira atá, ani ruhira atá, ani ruhira atá. Eu repreendo você, mas não existe isso. Ah, mas em que lugar você está fazendo referência do hebraico e tal, baseado no diálogo deles, ninguém sabe a língua que eles falaram? Tudo bem. Qual era o idioma de Judas e dos cristãos que estavam nessa comunidade? Aí você vai falar assim para mim: ah, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Sim, mas foi verbalizado em hebraico. Jesus falava hebraico e aramaico, os discípulos eram judeus, falavam hebraico e aramaico. Tinha aqui uma questão do helenismo, já era grande, mas o Novo Testamento foi verbalizado em hebraico e aramaico e redigido em grego por causa da expansão e da promessa de ordem em Mateus 28. Ide e anunciai. Então, como o grego aqui era mais falado do que o inglês nos dias de hoje, uma língua comercial, uma língua de fácil acesso que todo mundo tinha, então foi redigido em grego para alcançar mais pessoas, mas ele fala aqui em hebraico. Então é bem provável que essa história, antes de ser redigida, era contada em hebraico e nós temos essa expressão. Em grego, no texto de Judas, em 1:9, ele vai dizer o seguinte: Eptimesa Sokirios. O Senhor repreenda você. Eptimesa Sokirios. O Senhor repreenda você. É interessante que quando nós vamos trabalhar essa expressão, eu tenho um verbo eptimesa, que é repreender, ou repreender, ou repreenda. Eu tenho um aoristo na terceira pessoa do singular. Não está na primeira pessoa. Não está eu repreendo você. Quem repreende? O Senhor. Eu tenho o pronome possessivo no caso dativo da segunda pessoa do singular.
E Kyrios eu tenho o substantivo masculino nominativo no singular. Quem repreende o Satanás é o Senhor e não o arcanjo Miguel. Então, essa ideia de repreender aqui é na verdade o seguinte: quando fala de repreender, tá falando assim, Deus tá dando uma ordem para que Satanás não tenha poder e condições de ter nenhum juízo sobre o corpo de Moisés. Porque muitas pessoas falam assim, não, o inimigo não queria xingar o Satanás com voz de escalão, mas diz, o Senhor te repreenda. O que é esse repreender? Esse repreender é impedir que Satanás faça qualquer coisa sobre ou com o corpo de Moisés. E depois que tudo isso acaba, então o arcanjo Miguel pega o corpo de Moisés e sepulta nas montanhas e nas colinas. Moisés morreu, ele não ressuscitou, ele não foi para o céu com um anjo, o corpo dele está lá, bem provável que esteja nas colinas, né? Claro, hoje é em estado de putrefação, não tem mais nada, mas que ele vai ressuscitar no último dia, no ressoar da última trombeta, tá bom? Moisés não ressuscitou. Então, essas questões que eu quero deixar aqui com vocês, indicando sobre literatura apócrifa, além do que eu citei aqui, quero indicar para vocês os misteriosos evangelhos apócrifos, tá? Coleções Verdades Ocultas, é uma obra simples, clara e objetiva, onde você pode colher algumas informações. Também Paulo Augusto de Souza Nogueira, da Fonte Editorial, Apocrificidade, o Cristianismo Primitivo, além do cânon, se você quiser também ter aqui o conhecimento. E uma obra muito boa, eu utilizo em algumas aulas minhas, uma breve história sobre a Bíblia, Tanakh, Testamentos, Escrita, História e Apócrifo, da editora Scala, muito boa também essa obra. Logo, para finalizarmos, é o seguinte: o arcanjo Miguel não tinha poder para contender o inimigo. Ele sai das regiões celestiais com uma ordem. Então, quando ele fala, o Senhor te repreenda, ele está dizendo o seguinte: eu vim aqui executar uma ordem, e sobre essa ordem, acima de tudo e de todos, está o Todo-Poderoso. Você não vai poder fazer nada. O inimigo deixa o arcanjo Miguel, e o arcanjo Miguel pega o corpo de Moisés e sepulta ali nas colinas. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.